Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Quem achou, diga amém. Se não achou, ou se não tiver uma Bíblia, acompanhe aqui na frente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Lemos assim: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Sentados, irmãos. Irmãos, você já deve ter ouvido alguém dizer: se você quer um bom governo, seja um bom cidadão. Você quer uma cidade boa? Seja um bom cidadão, né? E se a gente quer uma igreja melhor, nós devemos começar por nós mesmos. Não? Se eu quero que a igreja seja melhor, eu não posso estar apontando: aquele irmão tem que melhorar, o outro tem que melhorar, não, tem que olhar para mim. Eu quero que a igreja melhore, então eu vou ser um crente melhor. Eu quero ser um modelo. Eu quero que as pessoas olhem e vejam Cristo em minha vida. Que Jesus correu por nós, mas quando ele fez isso, ele fundou a sua igreja. Porque se você quer, aí, nós vamos falar sobre isso aí. A igreja vai melhorar quando você melhorar. A igreja vai melhorar quando você melhorar. Uma coisa que eu não entendia, hoje eu entendo, é que eu não sou a igreja e você também não é a igreja. Antes eu achava que era: eu sou a igreja de Cristo. Não sou. Nós somos a igreja. E quando eu estou ligado, quem é a igreja? A comunhão dos irmãos. Cristo habita em você, sim, mas para que haja salvação, seja completa, você precisa estar ligado à igreja. É o que diz Mateus. Então você sozinho não é a igreja. Você faz parte da igreja, mas você não é a igreja. A igreja somos nós. Então, irmãos, porque se você quer que a igreja seja melhor, você precisa ser um crente melhor, se tornar mais importante, dar mais exemplo. Amém? É o que Paulo diz aí: Deus não pôs nenhum membro em nosso corpo de enfeite. Tudo tem o seu objetivo, tudo. Todos os membros do corpo são importantes. Por exemplo, quando a pessoa perde um dedo, fica difícil. Se ele perder o dedo mínimo, fica difícil ter que manusear algumas coisas. Mas se ele perder o dedão, praticamente a mão dele fica quase que inválida. Então tudo é importante no nosso corpo. Deus nunca erra. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16 de Efésios 4: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Olha só o que Paulo diz. Até parece que é Lucas, que é médico, que está escrevendo, né? Porque Lucas, do Evangelho de Lucas, ele era médico. Então Paulo aqui dá uma de médico também. Olha, o nosso corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Cada parte tem que colaborar. Cada parte, para que o corpo viva em harmonia, cada parte tem que correr no mesmo sangue, tem que fluir, né? Então, cada um de nós deve ocupar o seu espaço na igreja. Deus não te chamou para ocupar algo vazio, não, irmãos. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou porque tem trabalho para você na igreja. Pastor em quê? Não sei. Ore, busque. Descubra seu lugar. Mas seja útil. Porque não há nada mais ruim do que ser inútil. Essa semana eu vi uma reportagem muito triste, muito triste mesmo. Queria ter salvado ela. Depois ela não viu, deu um salvo. Lá no Japão, país parece ser um modelo, país de primeiro mundo, tudo muito organizado, coisas maravilhosas. Sabe o que está acontecendo lá? Pessoas de 65, 70 anos ou mais estão furtando, roubando. Mas entra no supermercado e começa a pegar, e lá, não é como aqui que nós temos monitoramento de poucas câmeras, lá tem várias câmeras, tudo quanto é lugar. E eles não fazem questão de esconder. Sabe por quê? Porque eles querem ser presos. O repórter perguntou para alguns deles, por que? Falou assim, olha, lá na rua não tem ninguém que conversa. Aqui eu tenho. Lá não tem isso, não tem aquilo que eu tenho. 65, 70 anos estão furtando porque sente solitário. Não tem ninguém nem para bater um papo, nem para conversar. Eu não vejo utilidade na vida mais. Você tem que ser útil, irmãos. Ser útil. Ser útil. Não importa a sua idade, você tem alguma coisa que Deus pode te usar na igreja. Quer seja para na portaria, quer seja para limpar os bancos, quer seja no evangelismo, entregar um folheto, mas tem utilidade para você. Deus não te chamou para você não ser usado, mas para que você quer uma igreja melhor, seja um cristão melhor, pô. Ora mais, busca mais, leia mais a Bíblia. A Bíblia é o alimento do cristão. Em Gálatas 5:22, nós temos os 9 frutos do Espírito, né? E, claro, as obras da carne. Mas aqui, Paulo é bem claro. Aqui em Efésios, Paulo relata 5 males que nos atacam e que mancham a igreja de Cristo. São eles: ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Você quer ter uma igreja melhor? Elimine da sua vida a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e todo tipo de malícia. Para de ser aquele crente malicioso. Né? Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém ou algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentados. E o verso 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo fala: irmão, ajuda o seu irmão a carregar a carga dele. Você fala: pastor, eu estou custando a carregar a minha. Falei aqui na terça-feira. Tem hora que você tem que parar de olhar para você, esquecer o seu problema e olhar para o problema do outro. Começar a interceder pelo outro. Isso é bíblico.
foi que Deus mudou a sorte de Jó? Fala para mim. Quando? Quando ele estava orando por aqueles amigos dele que acusaram ele. Deus falou para os seus amigos: vai lá e pede meu servo Jó para interceder por vocês. Dele eu ouvirei a sua oração, o seu sacrifício. Jó viveu antes da lei, então ele ofereceu o sacrifício ali, que antes da lei qualquer um podia fazer isso, depois da lei só o sacerdote. Então, enquanto Jó abençoava, orava, intercedia pelos seus acusadores, pelos seus falsos amigos, Deus mudou a sorte dele. Para de olhar para o seu problema e olha para o problema do outro. Você vai ver que você não é privilegiado, todo mundo tem dificuldade. Você pode ajudar a igreja. Como? Para de tanto ser crítico, olhar o defeito das pessoas, olhar, porque a pessoa veste isso, não pode fazer isso, porque ela fala isso, não pode vestir isso, não pode ser usado aqui. Irmão, se nós formos querer usar só pessoas santas, a igreja vai ficar vazia. Então, comece a mudar a sua vida para dar um exemplo para as pessoas que estão do seu lado. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Murmura não, reclama não. Você pode ajudar a igreja a edificar. Como? Para de criticar. Para de olhar o defeito do outro. Talvez se ouvir alguém dizer: não sei por que está fazendo dessa maneira. Tinha que ser daquele jeito, né? Mas não adianta. Tem gente que sempre vai reclamar. Se você faz assim, vão reclamar, tinha que ser daquele jeito. Se você faz de outro jeito, as pessoas vão querer daquele jeito. Resumidamente, você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando você pegar uma coisa para fazer, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Dentro da vontade de Deus, de acordo com a direção da igreja, Deus vai te abençoar. Muitas vezes as pessoas, irmãos, que mais reclamam, sabe quem? São os que menos fazem. Mas por que é desse jeito? Por que é daquele outro? É porque está fazendo desse jeito, é porque você não está lá para fazer bem feito. Se você sabe fazer bem feito, se disponha. Mas para você se dispor, você tem que se colocar, porque a Bíblia diz que aquele que põe mão no arado não pode olhar para trás. Não tem volta mais não. Você viu a história do profeta Eliseu? Quando Elias chamou ele, a primeira coisa que ele fez, era um pouquinho, foi lá, matou os bois, queimou a tralha. A partir de hoje eu sou profeta. Perseguido, não volta nunca mais. Tem volta mais não. Se você vai fazer a vontade de Deus ou a vontade de Deus. Amém? Se você quer que a igreja seja melhor, o que você tem que fazer? Traga pessoas para a igreja. Convide outros para estar na igreja também. Para compartilhar as bênçãos que Deus está te dando. Porque não tem nada melhor do que a vida cristã. Viver a vida com Deus. Billy Graham foi bem feliz quando falou isso no finalzinho da sua vida. Ainda que viver em santidade se torne loucura, a palavra de Deus cai no escreve. Foi um prazer ser cristão. Foi um prazer ser cristão. Porque ser um cristão é maravilhoso. Deus tem o melhor para nós. Não devemos, irmãos, apenas acreditar na salvação. Eu tenho que partilhar a salvação também. Falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe quem mais evangeliza? Sabe quem mais ganha alma? Pessoas satisfeitas com a sua fé. Pessoas que sabem que Deus me abençoou. Deus me abençoou tanto que eu quero te dar o que eu tenho, como Pedro falou para o curso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar.
Eu vou te dar a melhor coisa, eu vou te dar melhor que o ouro e prata, eu vou te dar Jesus. E Jesus se encarregou de fazer o milagre. Então você tem que repartir Jesus com as pessoas. Você tem que ser um crente alegre. Quando a gente converteu, quando eu me converti na década de 80, a gente cantava muito. Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor. Pois as pessoas não cantam mais isso alegre. Porque não estão. Por que o ser humano não está alegre hoje? Se Jesus já nos salvou. O Tiagão, esse disse, no hino que ele gravou, ele falou assim: não espere o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama Jesus Cristo. Não vai ter melhor que ele. O melhor de Deus é Jesus, contente com ele. Sabe por que as pessoas não são alegres? Porque não está lendo mais o Salmo 73. O que diz no Salmo 73? Está olhando muito para o vizinho, está olhando muito para o lado, para o outro. Por que o irmão é abençoado? Por que o outro é assim? Irmãos, eu preciso saber da minha vida com Deus. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu não tenho que me preocupar com a trave que está no seu, com o cisto que está no olho do outro. Eu tenho que me preocupar com a trave que está no meu olho. Eu tenho que me preocupar com o seu problema, eu tenho que me preocupar com o meu. Quem deve se preocupar em tentar passar a vontade de Deus e às vezes falar aquilo que você precisa ouvir é o pastor que é obrigado, está olhando as necessidades das ovelhas para transmitir a palavra de Deus, para que elas possam ser transformadas. O pregador tem essa função. Esse se chama pregação pastoral. É quando o pastor está pregando a necessidade da igreja. Ele observou, porque está precisando dessa mensagem. Aí, olha, busca a direção de Deus e vai pregar sobre aquele tema. Porque ele está precisando de consertar aquilo. Santidade, dízimo, oferta, comunhão. Tudo isso são necessidades que ele precisa. Mas eu preciso aprender a olhar para mim primeiro. Enquanto servo de Deus, cristão que é abençoado materialmente, espiritualmente, ele tem prazer em repartir. Olha que diz 2 Coríntios 9:6: o que seria pouco, pouco também você fará. E o que seria abundância, de abundância você fará. Amém? Como é grande o número de pessoas que querem colher, que não plantaram, que quer ceifar aquilo que nunca semeou. Então não dá, irmãos. Lucas 6:38 diz que dá e será dado. Quem dá recebe. Quem planta colhe. Quem pede recebe. Mateus 7. Amém? Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Quando você traz alguém para os cultos, o que você está fazendo? Você está ajudando aquela pessoa a entender o que é salvação. Você está aproximando ela de Deus. Sabe, você não sabe evangelizar, às vezes não está dando conta, só convida para o culto. É o melhor evangelismo que você pode fazer para alguém. Sabe o que a Bíblia está escrito no Salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista estava atolado nos seus problemas e se esqueceu que o problema é resolvido na igreja, é na presença de Deus. Eu disse, alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava cheio de problemas, mas alguém falou, olha, vamos para a igreja, vamos para o templo, vamos adorar, e Deus vai resolver. Uma igreja que cresce, mas uma igreja que se preocupa com o perdido lá fora. Lembra aquela vez de oração que a gente fez ali na rua? Muita gente se assustou, filmando, pessoas de outras igrejas filmando, de outras pessoas que nem serviam a Deus, vendo que nós estávamos ali, pelo menos tentando demonstrar o que uma igreja tem que fazer, levar o evangelho para o pecador. Isso é algo importante. Então, o que eu preciso fazer para ter uma igreja melhor? Tem que ser melhor. Uma igreja melhor começa com o quê?
Você precisa melhorar. E é interessante como é que eu faço para melhorar, pastor? É simples. Quando eu começo a orar mais, quando eu passo a ler mais a Bíblia, o Espírito Santo começa a trabalhar em mim. E a minha vida vai entrando nos eixos. Sem que ninguém fale nada. Quando você ora, se tem uma coisa que eu acho muito bacana, irmãos, é o costume do muçulmano. Eu gosto do costume do muçulmano. Para eles pegarem o Alcorão, que é o livro sagrado deles, eles lavam as mãos, o Alcorão fica enrolado num pano protegido, eles lavam as mãos, abrem e pedem a Deus para falar coisas e vão orar. Quando você ora, estuda a Bíblia e fala: Deus, fale comigo, me ensina, me instrui. Não é aquele negócio, abre a Bíblia que aonde cair, não. Falar contigo é uma medida que você vai lendo, você vai sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu preciso, Deus vai purificando a minha vida. Eu vou vendo onde é que eu tenho que melhorar. E eu vou, Deus, o Espírito Santo me dá forças. Sabe o que vai ser em Ezequiel 2? Versículo 1 e 2: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Mas o interessante é que está escrito no versículo 2: quando ele falava comigo, o Espírito me pôs de pé. Quem te coloca de pé é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te coloca de pé. Não é pelas suas forças. Se você está em pé, é porque Deus está te sustentando. Ah, pastor, eu estou cheio de problemas, não sei o que eu faço mais. Mas se você está aqui, é porque Deus está te sustentando. Bênção você vem para contar. Eu te garanto. E você pode ser um crente melhor. Nós podemos ter uma igreja melhor. Depende de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.